Seu coração já está cansado de esperar. A cada manhã você acorda sentindo aquele peso invisível, o peso da promessa não cumprida, do sonho adiado, da oração que parece ter sido esquecida por Deus em alguma gaveta celestial. E enquanto você espera, o mundo ao seu redor continua avançando, celebrando conquistas que parecem nunca chegar até você. Pare por um momento e observe sua própria jornada. Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus como abandono, quando na verdade era apenas preparação? Esse deserto onde você se encontra, esse aparente vazio entre a promessa e o cumprimento, não é um erro no seu GPS espiritual. É o caminho, é o processo deliberado de Deus. Mas quem, nesta geração de resultados instantâneos, está disposto a abraçar a sabedoria da espera? Você checou suas notificações 5 vezes enquanto lia este parágrafo. Seu cérebro foi programado para resultados imediatos, recompensas instantâneas. E quando Deus opera em um ritmo diferente, no ritmo da videira que cresce lentamente antes de produzir o melhor vinho, você suspeita que ele o esqueceu? Por que é tão difícil para você acreditar que os maiores milagres de Deus geralmente são precedidos pelos mais longos silêncios? Por que você continua confundindo a pausa divina com o ponto final? Conheço bem a história de Daniel, um jovem ministro com um chamado ardente e visão clara. Aos 28 anos, Daniel havia estabelecido um pequeno ministério urbano que crescia rapidamente. As portas se abriam, os recursos fluíam, vidas eram transformadas. Tudo indicava que estava no epicentro da vontade de Deus. Até que, sem aviso, tudo parou. Os parceiros financeiros retiraram seu apoio devido a uma crise econômica. O espaço que utilizavam foi vendido. Colaboradores-chave foram transferidos para outras cidades. Em menos de 3 meses, o ministério vibrante de Daniel havia se reduzido a encontros em sua sala de estar com meia dúzia de pessoas. Deus, onde está você? Tornou-se sua oração diária. Foi tudo uma ilusão? O chamado, a visão, as confirmações? Você já sentiu isso? Aquele momento desconcertante quando o aparente favor de Deus parece evaporar, deixando você exposto ao vento frio do questionamento? Quando o silêncio divino parece zombar de cada profecia, de cada promessa sussurrada em seu espírito? O salmista capturou essa angústia quando escreveu: Até quando, Senhor, você se esquecerá de mim para sempre? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Salmo 113, verso 1. Estas não são palavras de um descrente, mas de alguém íntimo de Deus que enfrenta o mistério do seu silêncio. Para um momento e pensa comigo. E se o silêncio de Deus não for rejeição, mas refinamento? E se cada dia de espera aparentemente vazia estiver, na verdade, repleto de preparação invisível? A cultura de micro-ondas em que vivemos condicionou nosso espírito a desconfiar do processo. Queremos ministérios instantâneos, crescimento espiritual instantâneo, cura instantânea, sabedoria instantânea. Mas será que as maiores obras-primas de Deus já vieram com pressa? Você já observou uma semente brotar? O processo é invisível por dias, às vezes semanas. Debaixo da terra, no silêncio, onde nenhum olho humano pode ver, acontece o milagre crucial da germinação. Sem esse tempo escondido, não haveria colheita visível. Há tempo para tudo, diz Eclesiastes 3, verso 1, e uma estação para cada atividade debaixo do céu.
Mas sejamos honestos, queremos pular as estações que exigem paciência, não é mesmo? Queremos a coroa sem a cruz, a ressurreição sem o túmulo, a colheita sem a semente que morre. Voltemos a Daniel. Por 18 meses, seu ministério permaneceu naquele estado reduzido, sem crescimento, sem expansão, sem testemunho de sucesso para compartilhar nas conferências. Apenas fidelidade diária no pequeno. E foi nesse deserto que Daniel enfrentou a pergunta mais importante de sua vida espiritual. Estou servindo a Deus ou a meus resultados visíveis? Você já precisou responder essa pergunta? Quando foi a última vez que examinou suas motivações mais profundas? Você ama a Deus pelo que Ele pode fazer através de você, ou você o ama simplesmente porque Ele é Deus? A história de José, no livro de Gênesis, nos mostra um padrão divino perturbador. Entre a promessa e o cumprimento, Deus frequentemente insere um parênteses de preparação. José teve sonhos proféticos aos 17 anos, mas só chegou ao palácio aos 30. 13 anos de silêncio divino, de preparação nos bastidores. Para um momento e pensa comigo. Quantas vezes você desistiu no meio do processo de Deus porque confundiu seu silêncio com ausência? Quantas bênçãos você deixou escapar porque não conseguiu perseverar através do aparente vazio? Daniel começou a perceber algo durante aqueles 18 meses de ministério reduzido. Sem as distrações de um programa agitado, sem a validação constante do crescimento visível, ele foi forçado a confrontar áreas de sua vida que havia negligenciado. Seu casamento que estava sofrendo, sua saúde que estava deteriorando, sua intimidade com Deus que havia se tornado funcional em vez de relacional. Talvez, ele confessou para seu pequeno grupo, Deus não esteja me punindo com este silêncio. Talvez Ele esteja me protegendo. Esta é uma revelação que poucos descobrem. Às vezes, o silêncio de Deus é sua misericórdia mais profunda. É sua forma de criar espaço para uma obra mais profunda, um preparo mais completo, uma transformação mais duradoura. Isaías 45:3 revela uma verdade surpreendente. Eu lhe darei os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Observe isso cuidadosamente. Existem tesouros que só podem ser encontrados nas trevas, revelações que só vêm no silêncio, fortalezas que só são construídas na espera. Por que tantos de nós tentamos desesperadamente escapar dessas estações? Por que interpretamos cada deserto como punição, cada atraso como rejeição? Daniel começou a fazer algo contraintuitivo durante aquele período reduzido. Em vez de orar constantemente para sair do deserto, ele começou a perguntar o que deveria aprender enquanto estava no deserto. Em vez de ver aquele tempo como um desvio de sua chamada, ele começou a enxergá-lo como parte integral dela. Você já considerou que seu atual período de silêncio ou espera pode não ser um intervalo em sua história com Deus, mas um capítulo essencial dela? Espere pelo Senhor, exorta o Salmo 27:14. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Observe que este versículo não apresenta a espera como uma ação passiva, mas como um exercício ativo de força e coragem. Esperar em Deus é um dos atos mais heróicos de fé que podemos realizar. Para Daniel, essa espera ativa significou ministrar fielmente às poucas pessoas em sua sala de estar. Significou reparar seu casamento. Significou redescobrir a alegria da adoração sem plateia. Significou aprender que sua identidade não dependia de seus resultados visíveis. Ao final daqueles 18 meses, algo inesperado aconteceu. Um dos participantes do pequeno grupo de Daniel, um empresário local,
ofereceu um espaço muito maior que o anterior para os encontros. Outro membro, inspirado pela autenticidade que Daniel havia demonstrado durante o período difícil, decidiu dedicar 20% dos lucros de sua empresa para apoiar o ministério. Mas o mais significativo não foram esses recursos externos. Foi a transformação interna que havia ocorrido em Daniel. Ele não era mais o mesmo líder. A ambição havia sido refinada em propósito. O desempenho havia se transformado em presença. A impaciência havia cedido lugar à sabedoria. Para um momento e pensa comigo. O que Deus está formando em você durante este período de aparente inatividade? Que músculos espirituais estão sendo fortalecidos enquanto você aguarda a sua próxima grande conquista? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, 3, 4 que sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Observe a progressão do sofrimento à esperança. Não há atalhos nesse caminho. Cada etapa é necessária. Cada momento de espera tem propósito. Quando o ministério de Daniel começou a crescer novamente, ele notou uma diferença crucial. Antes, ele media o sucesso pelo número de pessoas, pela visibilidade, pelo impacto quantificável. Agora, ele havia aprendido a enxergar sucesso através das lentes de Deus: fidelidade, integridade, profundidade. Este é o paradoxo que poucos compreendem. As maiores conquistas externas são frequentemente precedidas por conquistas internas, silenciosas. Os maiores avanços visíveis geralmente são precedidos por períodos de aparente estagnação. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas forçado a esperar anos, escondido em cavernas, antes de assumir o trono. Pense em Moisés, chamado para libertar Israel, mas enviado por 40 anos de anonimato no deserto antes que a sarça ardente aparecesse. Pense em Jesus, 30 anos de vida comum antes de 3 anos de ministério público. Por que Deus insiste nesse padrão? Porque os grandes momentos sempre parecem chegar devagar. Talvez porque as maiores conquistas exijam um tipo específico de caráter. Um caráter que só pode ser formado no cadinho da espera. Talvez porque Deus esteja mais interessado em quem nos tornamos do que no que realizamos. Talvez porque o silêncio divino não seja ausência, mas intimidade mais profunda. Você tem resistido ao silêncio de Deus ou abraçado a obra que Ele quer realizar através dele? Daniel descobriu algo que transformou sua perspectiva para sempre. O silêncio antes da conquista não é um bug no sistema divino. É uma característica dele. Não é punição, é preparação. Não é ausência, é alinhamento. 3 anos após aquele período de 18 meses no deserto, o ministério de Daniel havia crescido além de qualquer coisa que ele havia imaginado anteriormente. Não apenas em números, mas em profundidade, em impacto transformador, em sustentabilidade. E quando pessoas perguntavam qual foi o momento decisivo, ele sempre apontava para aqueles 18 meses de aparente nada. Foi quando aprendi que Deus sussurra nos silêncios, ele explicava. Foi quando descobri que suas maiores obras geralmente são precedidas por seus mais profundos silêncios. Em Abacuque 2:3, Deus promete: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Observe a aparente contradição. Ainda que demore e não tardará. Como pode algo demorar e ainda assim não tardar? Porque na economia de Deus, o tempo não é medido por nossos calendários, mas por seu propósito.
Nada que esteja alinhado com sua vontade perfeita está realmente atrasado, mesmo que nossos cronômetros humanos digam o contrário. Você tem permitido que Deus redefina sua compreensão de tempo e progresso? Ou continua impondo suas expectativas humanas sobre o trabalho divino? Há uma história antiga sobre um violinista que foi convidado para tocar para um rei. Após sua apresentação, o monarca comentou: "Isso foi extraordinário. Quanto tempo você levou para aprender a tocar assim?" "Toda a minha vida, majestade", respondeu o violinista. "Toda a minha vida." Esta é a verdade que nossa cultura instantânea tenta negar. As maiores conquistas exigem tempo. Os frutos mais doces amadurecem lentamente. As raízes mais profundas crescem no escuro, invisíveis, antes que a árvore possa suportar o peso de seus frutos. Para um momento e pensa comigo. O que seria possível em sua vida se você abraçasse plenamente a sabedoria da espera? Se você confiasse que mesmo nos silêncios, Deus está trabalhando? Se você visse seus atuais desertos não como punição, mas como preparação para uma terra prometida maior do que você pode imaginar, Daniel aprendeu que o silêncio de Deus não era a ausência de sua voz, mas um convite para ouvir em um nível mais profundo. Não era a suspensão de seu trabalho, mas a intensificação dele nas camadas subterrâneas de sua vida, como a semente que deve primeiro morrer antes de produzir muitos grãos. Isso é o que Jesus quis dizer em João 12:24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará um só grão, mas se morrer, dará muito fruto. Há uma morte necessária, um período de escuridão e silêncio aparente antes de qualquer verdadeira multiplicação. O problema é que muitos de nós queremos a colheita sem o processo. Queremos a plataforma sem a preparação. Queremos o ministério sem o amadurecimento. Por isso, tantos líderes cristãos caem. Por isso, tantos sucessos espirituais são superficiais e efêmeros. Por isso, tantas conquistas, alcançadas prematuramente, acabam destruindo as próprias pessoas que as realizaram. O silêncio antes da conquista não é apenas uma estratégia divina, é um ato de proteção divina. E se Deus estiver protegendo você ao fazer você esperar? E se seus nãos e esperes forem expressões de seu amor, não de sua indiferença? Isaías 30:18 oferece uma perspectiva surpreendente. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Observe isso. Deus espera para ser bondoso conosco. Há momentos perfeitos em sua economia, momentos que não podem ser apressados sem comprometer o resultado. Daniel finalmente entendeu que aqueles 18 meses não foram um desvio de seu chamado, foram a própria essência dele. Não foram uma interrupção de sua história com Deus, foram um capítulo crucial dela. E agora, quando ele compartilha sua história com outros líderes que enfrentam desertos semelhantes, sua mensagem é clara. Não desperdice seu deserto. Não corra do silêncio. É nesse espaço aparentemente vazio que Deus frequentemente realiza sua obra mais profunda. Você está em um período de silêncio agora? Está esperando por uma promessa que parece demorar demais? Está questionando se Deus ainda se lembra de você? Lembre-se disso. Na história de Deus, os silêncios não são vazios, são grávidos. Os desertos não são punições, são encontros marcados. Os atrasos não são negações, são alinhamentos divinos. O próprio Jesus nos mostrou esse padrão. 30 anos de preparação silenciosa para 3 anos de ministério público. 40 dias no deserto antes de iniciar sua missão.
horas de oração solitária antes de dias de ministério intenso. E, finalmente, 3 dias de silêncio no túmulo antes da maior conquista da história, a ressurreição. Por que esperaríamos um padrão diferente em nossas próprias vidas? A verdade é que os grandes momentos chegam devagar porque precisam encontrar grandes pessoas para carregá-los. E grandes pessoas não são formadas rapidamente. São esculpidas pacientemente através de estações de visibilidade e invisibilidade, de atividade e aparente inatividade, de confirmação e questionamento. O silêncio antes da conquista não é um bug no sistema divino. É o próprio sistema funcionando perfeitamente. Daniel agora lidera um ministério que impacta milhares, mas ele nunca esquece a lição daqueles 18 meses. Valorize os desertos. Ele frequentemente aconselha seus líderes em formação. São lugares de encontro íntimo com Deus. São onde suas maiores revelações frequentemente ocorrem. É como Oswald Chambers escreveu: devemos permitir que Deus nos coloque no lugar correto, e não escolher o lugar nós mesmos. Eu devo ser feito e moldado até que Ele possa confiar-me com a enorme responsabilidade de ser uma testemunha sua. E isso frequentemente significa uma longa temporada de aparente obscuridade. Você está permitindo que Deus o molde durante esta temporada de aparente obscuridade? Ou está resistindo, reclamando, duvidando? O problema não é o silêncio de Deus, é nossa interpretação dele. Quando interpretamos silêncio como abandono, reagimos com desespero. Quando o interpretamos como preparação, respondemos com paciência. Quando o vemos como punição, nos enchemos de amargura. Quando o reconhecemos como proteção, transbordamos gratidão. Como você tem interpretado o silêncio atual de Deus em sua vida? Hebreus 6:12 nos adverte a: não se tornem preguiçosos, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Observe os 2 requisitos para receber as promessas: fé e paciência. Um sem o outro não é suficiente. Daniel descobriu que sua fé era genuína, mas sua paciência precisava amadurecer. Ele estava disposto a confiar em Deus para grandes coisas, mas não estava preparado para esperar o tempo de Deus para essas coisas. E não é assim com muitos de nós? Temos fé para crer em milagres, mas não temos paciência para esperar pelo momento perfeito de Deus para esses milagres. Para um momento e pensa comigo. Deus não apenas determina quais promessas Ele cumprirá em sua vida, mas quando e como Ele as cumprirá. Você está disposto a confiar não apenas em seus "o-quês", mas também em seus "quandos"? O silêncio antes da conquista é o teste final de nossa confiança. É onde descobrimos se amamos a Deus por quem Ele é ou apenas pelo que Ele pode fazer por nós. É onde nossa fé é refinada de uma transação interesseira em um relacionamento de confiança. Quando o ministério de Daniel finalmente explodiu em crescimento após aqueles 18 meses, não foi apenas maior, foi melhor. Não apenas alcançou mais pessoas, transformou-as mais profundamente. E o próprio Daniel não era apenas um líder mais eficaz, era um homem mais íntegro, um esposo mais presente, um discípulo mais maduro. O silêncio
havia feito o seu trabalho perfeito. E Deus deseja fazer o mesmo em sua vida. Aquele sonho que parece estar demorando demais, aquela promessa que ainda não se materializou, aquela oração que ainda não foi respondida, nada disso está perdido. Nada disso foi esquecido. No silêncio, Deus não está ausente. Ele está preparando. Não está inativo, está alinhando. Não está punindo, está protegendo. Não está atrasado, está aperfeiçoando tanto o dom quanto o recipiente. Você tem enxergado seu atual deserto como um lugar de abandono ou de preparação? Tem visto seu período de espera como punição ou como proteção? Como Daniel descobriu, a diferença entre frustração e plenitude não está na mudança de nossas circunstâncias, mas na transformação de nossa perspectiva. Não na aceleração do processo de Deus, mas na aceitação de sua perfeita sabedoria. Hoje, se você está enfrentando o silêncio divino, se está se perguntando por que sua conquista parece demorar tanto, eu o convido a fazer o que Daniel fez. Pare de lutar contra o deserto e comece a aprender com ele. Pare de contar os dias e comece a fazer os dias contarem. Pare de enxergar o silêncio como um vazio a ser preenchido e comece a vê-lo como um espaço sagrado onde Deus está sussurrando verdades que você não pode ouvir no ruído. Porque quando a conquista finalmente vier, e ela virá no tempo perfeito de Deus, você descobrirá que o silêncio que a precedeu não foi um intervalo em sua jornada, mas uma parte essencial dela. Não foi um atraso no cumprimento de seu propósito, mas a própria preparação para ele. É assim que Deus trabalha. É assim que ele sempre trabalhou. Os maiores momentos chegam devagar, porque estão carregados com significado eterno, não apenas com resultados temporários. Se esta mensagem falou ao seu coração hoje, se você está nesse período de silêncio antes de uma grande conquista, quero pedir que você escreva nos comentários "Confio no silêncio de Deus" e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que o silêncio divino não é ausência, é preparação para algo maior do que podemos imaginar.